6 dicas para escolher bons fundos de investimento. Se você tem curiosidade de saber como escolher um bom fundo de investimento, esse vídeo é para você. Fica até o final. Fala, jacarezada! Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do resto de suas vidas. Hoje eu vou falar sobre fundos de investimentos. Eu adoro fundos de investimentos, tá? Poucos canais, pouquíssimos educadores financeiros falam sobre fundos de investimentos e eu adoro. Então eu vou explicar para vocês aqui 6 dicas para escolher bons fundos de investimento. Aproveito então, antes de começar, peço para vocês curtam esse vídeo se vocês estão gostando, se inscrevam no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Como eu sempre digo, esse é o meu termômetro para saber se eu estou no caminho, beleza? A primeira coisa que você tem que analisar é pesquise a classificação do tipo de fundo de investimento que você quer investir. Ou seja, semana passada ou semana retrasada, se eu não me engano, eu lancei um vídeo explicando a classificação, cada tipo de fundo de investimento, os principais tipos de fundos de investimentos, tá? E E a dica que eu deixo para vocês então é, veja, se você tem um perfil para investir em fundos de investimento de renda fixa, que seriam fundos para pessoas mais conservadoras, ou seja, aquelas pessoas que têm um pouco de medo do risco, um pouco de medo de perder dinheiro, ou um fundo de multimercado, que é aquela mistura entre renda fixa e renda variável. Eu expliquei tudo isso no vídeo passado, acho que a semana passada ou retrasada. Esse tipo de fundo é voltado para pessoas que têm um perfil um pouco mais moderado ao risco, sabe? Aceitam um pouco o risco, mas também não quer arriscar tanto. E depois existem fundos de investimentos de ações que são um pouco mais arriscados. Além do fundos de ações, também tem fundos imobiliários, fundos cambiais e outros fundos, tá? Mas os fundos de ações, eles são um pouco mais arriscados. Então defina qual tipo de fundo que você quer investir. Se é com baixo risco, médio risco ou alto risco. E dentro dessas 3 categorias, você também tem como ver o grau de risco que ela tem. Então, por exemplo, num fundo de renda fixa, tem a categoria desde baixo risco como um risco um pouco mais alto. Dentro do multimercado, a mesma coisa. Dentro do fundo de ações, a mesma coisa. Então só defina qual categoria você quer entrar. Então essa é a primeira dica, tá? A segunda dica é entenda sobre prazo de resgate, ou seja, liquidez, a famosa liquidez. Saiba quando é a liquidez daquele fundo, ou seja, quando você vai poder resgatar. Existem fundos, por exemplo, de renda fixa, que você pode resgatar o seu dinheiro no dia. Liquidez diária, que é o que a gente chama. Existem fundos que são, por exemplo, 30 dias e depois D mais 3, por exemplo, ou seja, 30 dias mais o dia e mais 3 dias, por exemplo. Então daria um total de 33 dias. Existem várias formas de resgate, com 30 dias, com 60 dias, com um dia, no outro dia D mais 1. Então defina qual a liquidez que você precisa daquele dinheiro. Se for para longo prazo, obviamente pode ser com a liquidez bem maior, né? Se você precisa de repente imediato, como por exemplo uma reserva de emergência financeira, aí eu aconselho num fundo de liquidez diária, tá? Terceira dica, taxa de administração. Não é problema pagar taxa de administração, eu não vejo problema algum em pagar alguém para administrar o seu dinheiro, uma vez que essa pessoa provavelmente vai administrar bem o seu dinheiro. Isso não é problema algum. A questão é o quê? Avalie. Será que você está pagando caro pelo que estão te oferecendo? Eu já vi fundos no Banco Santander, no Banco Itaú, que cobram taxa de 5%, 4%, 5%, é um absurdo, é uma loucura para pouco retorno. Então, avalie a taxa de administração que você paga em relação ao retorno que o fundo te dá. Se for uma taxa alta, mas o retorno for alto, ótimo, tudo bem. Não custa nada pagar caro para receber mais. Isso a gente faz num restaurante, numa loja, normal, né? Então a gente às vezes paga mais caro para ter mais qualidade, é natural isso. Mas avalie. A quarta dica que eu deixo para vocês, jacarés, é aplicação inicial. Ao entrar no fundo, selecionar o fundo lá na sua corretora, analisar os fundos, veja qual é a aplicação inicial exigida por aquele fundo. Existem fundos que você consegue aplicar com R$1.000, existem fundos que você consegue iniciar a sua aplicação com R$5.000, alguns com 10, alguns com 20, alguns com muito mais. Então você tem que avaliar o que se adapta ao seu perfil, o quanto que você tem para investir, de repente é mês a mês, de repente anualmente, eu não sei, mas os fundos têm essa peculiaridade que você deve se atentar na hora de decidir e definir qual é o melhor fundo que se encaixa no seu perfil. A quinta dica é, veja o histórico do fundo. Você consegue em todas as corretoras, ao entrar no fundo vai ter lá lâmina,
Tem vários documentos que você consegue clicar, ver o rendimento dos últimos anos, dos últimos meses. Eu aconselho você a verificar, fazer uma média dos últimos 3 anos, como que performou aquele fundo. Não só na questão dos rendimentos, mas a fazer uma análise geral, como que aquele fundo trabalha, qual é o propósito daquele fundo. Então leia a lâmina, entenda o fundo, analise o rendimento, claro, não é só isso que a gente deve analisar, o que as pessoas mais analisam é o rendimento, mas não é só isso, mas é um dos fatores mais importantes, pelo menos no meu ponto de vista. Então analise pelo menos como dica 3 anos para trás, pelo menos 3 anos. Fundo de 1 ano para cá, 1 ano e meio, eu não aconselho ainda, porque tem pouco histórico para você conseguir fazer uma análise. Então teria que ter 3 anos ou mais, beleza? E por último, analise o prospecto do fundo, isso mesmo. Então nessa mesma lâmina que eu falei, em vários outros documentos que você consegue baixar da própria corretora do fundo para conhecer o fundo, entrando no site do fundo, você consegue entender um pouco melhor a dinâmica do fundo, onde que ele está aplicando os seus recursos, em quais tipos de ações, em quais tipos de ativos, em quais tipos de títulos ele está aplicando. Faz sentido para o seu perfil? Vem de acordo, vem de encontro com o que você busca? Está no seu perfil desde, de repente, de investidor conservador até um investidor mais arrojado? Não, analisa tudo isso com base em uma análise no prospecto do fundo. Veja também se ele faz uma análise de repente fundamentalista ou se ele faz uma análise técnica mais nos gráficos, de acordo com o histórico dos títulos ou dos investimentos em específico. Então toda essa análise você vai fazer baseando-se no seu perfil. Legal, jacarés? Finalizo então por aqui, com muito work hard na veia sempre, então não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no meu canal, clicar no sininho para ser avisado de novos vídeos, beleza? Aquela máxima para finalizar, lembrem-se, o único responsável pela sua prosperidade financeira é você mesmo. Paz e amor, Vida Vitória!